Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, a todos, mais uma vez, cumprimentos com a paz do Senhor. Hoje é quinta-feira, 13 de março de 2025, e mais uma vez chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, a Bíblia, a bigorna de Deus. Vou repetir, a Bíblia, a bigorna de Deus. Nosso texto base está na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, os versículos 16 e 17, onde está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nobres irmãos, um dos pilares do cristianismo é que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Na verdade, ela é a constituição da fé, a verdade suprema, absoluta, terminante, normativa e final. Ninguém está acima das Escrituras, nem os concílios, nem as convenções, nem as confissões de fé, nem a igreja, nenhum pastor, bispo, ninguém está acima das Escrituras. E nesse aspecto, devo dizer, isso é cláusula pétrea. Não está aberto à discussão. Obviamente, isso não significa que ao longo dos séculos, essa verdade magna tenha sido alvo de acirrados debates e assintosos ataques. Porém, a Bíblia tem sido a bigorna de Deus a quebrar todos os martelos dos críticos. Falsos eruditos e teologastros, cheios de empatia, têm se levantado para atacar a Bíblia, questionando sua autoridade, pondo em dúvida sua inspiração ou negando sua infalibilidade e suficiência. Porém, por mais barulho que esses emissários da apostasia possam fazer, suas três loucadas ideias caem no ralo do tempo, cobrem-se de poeira e a Bíblia impávida prossegue sua marcha vitoriosa. Ora, o Senhor Jesus foi enfático dizendo que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Portanto, a Escritura não pode falhar. Ela é eterna, jamais fica obsoleta ou ultrapassada. Não precisa de revisão nem de atualização. Os tempos não a julgam, mas são julgados por ela. Os homens não têm autoridade para mudá-la, nem a igreja pode adequá-la ao seu tempo para camuflar a verdade ou acoitar os pecadores não arrependidos. Diante disso, devo dizer, as Escrituras são palavras de Deus. E o que é mais interessante, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante disto, há três fatos que devem ser destacados justamente a respeito das Escrituras. E eu vou dizer para você quais são esses três fatos. Em primeiro lugar, a Bíblia não carece de atualização. Vou repetir e quero que isso fique impregnado nas tábuas da sua memória. A Bíblia não carece de atualização.
A Bíblia não é palavra de homem, mas a palavra de Deus. Seu conteúdo não tem erro, sua mensagem não tem engano, suas profecias são infalíveis. A palavra de Deus nunca fica velha, pois é eterna. Embora a revelação foi progressiva, hoje a Bíblia tem uma capa ulterior. O que isso significa? Não pode ser acrescentado a ela, nem dela nada pode ser retirado. Sua mensagem não é apenas um corolário de preceitos morais, mas, sobretudo, é, na verdade, a palavra de Deus. Ela não é uma regra determinada para uma cultura. É a revelação de Deus ao homem. Ela não se curva aos costumes de um povo, nem às tendências de um tempo. Ela julga todas as culturas, normatiza todos os princípios e confronta todos os pecados. Ninguém escapa ao seu escrutínio. Sua mensagem é viva e atual, é poderosa e oportuna, é imperativa e inegociável. Portanto, essa é a primeira verdade, esse é o primeiro fato. A Bíblia não carece de atualização. Mas, em segundo lugar, a Bíblia não carece de chancela humana para ser suficiente. Eu vou repetir, a Bíblia não carece de chancela humana para ser suficiente. Enganam-se aqueles que dizem que a Bíblia não é suficiente. Laboram em erro aqueles que dizem que seus textos precisam ser ressignificados para falar às novas gerações. A palavra de Deus não é um texto morto. A Escritura não pode ser interpretada de forma inclusiva para acolher pecadores impenitentes. A palavra de Deus não pode aprovar os pecados de gênero ou quaisquer outros pecados que ela condena só para agradar a interesse daqueles que, por não se sujeitarem à verdade, querem permanecer nos seus pecados. A Bíblia é suficiente para tratar de doutrina e ética, de credo e conduta, de fé e prática. Não são os homens nem os concílios eclesiásticos que podem dar à palavra de Deus a chancela de suficiência. Ela é suficiente em si mesma. Ela tem vida em si mesma, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Portanto, eu estou compartilhando com você essa verdade. A Bíblia não carece de chancela para ser suficiente. Mas, em terceiro e último lugar, a Bíblia não está sujeita à cultura, ela julga todas as culturas. Vou repetir, a Bíblia não está sujeita à cultura, ela julga todas as culturas. A Bíblia não é um livro temporal, não é nova nem velha, ela é eterna, ela jamais ficará desatualizada. Sua mensagem não pode ser relativizada para atender às tendências antropológicas e sociológicas do momento. O mundo está em constante mudança. A sociedade corrompe-se a passos galopantes. A inversão de valores é notória em todos os setores da sociedade. O que era errado ontem é aplaudido hoje. Porém, a Bíblia não se curva a essa realidade. Ela continua sendo luz na escuridão. Ela continua sendo a única regra de fé e prática. Ela não é julgada pela cultura, mas julga todas as culturas. Não é o Papa nem a Igreja que valida ou aquela doutrina ou comportamento. Não é o pastor nem qualquer concílio que pode reinterpretar a Bíblia para aprovar o que a Escritura condena. Não é a igreja que está acima da Escritura, mas é a Escritura que orienta a igreja. O ruído contra a suficiência das Escrituras pode vir da literatura, da imprensa, dos parlamentos, das cortes, da mídia, dos púlpitos, mas a palavra de Deus continuará imperturbável. Nenhum ou um tio passará. Ela continuará sendo a bigorna de Deus que quebrará todos os martelos dos críticos. Por isso eu volto a dizer,
as Escrituras, de fato, é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Significa que a palavra de Deus é a verdade suprema, normativa e absoluta. Portanto, meus irmãos, creiamos nas Escrituras, vivamos as Escrituras, sigamos os ensinos e as orientações das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Reflita sobre isso, que o eterno Deus continue te agraciando hoje e sempre. Amém.